Abra lá, Mateus 16, no verso de número 13. Sabe que o Senhor tem uma palavra para você nessa noite? Já com o seu coração, o Espírito Santo de Deus possa dar entendimento. Agradeço aos irmãos do louvor, graças a Deus, o Paulo. Obrigado, João, pelo esforço. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Sabia que Deus sabe todas as coisas? Amém? Achou aí Mateus 16, a partir do verso 13? Mateus 16, 13 em diante. Vamos ler até o 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Dê sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor Deus, assim, ó Pai, na sua presença nós estamos, na sua presença nos colocamos, diante da sua graça, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, poderosamente, Pai, nesta noite nós te pedimos. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, eu oro, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero meditar nesse texto, irmão, sobre a igreja. Sobre a igreja, mas a igreja segundo Jesus Cristo. É muito importante que nós façamos parte da igreja, mas que nós tenhamos um conceito correto do que é a igreja. Não um conceito humano de igreja, não um conceito teológico de igreja, mas um conceito próprio do dono da igreja, à luz da palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante, é determinante, porque nós ouvimos tantas coisas acerca da igreja, ouvimos tantas coisas, ouvimos críticas, são tantas perspectivas acerca do presente, do futuro da igreja, mas nós precisamos ouvir a Cristo, o dono da igreja. E ele diz aqui nesse texto: eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E à luz desse texto eu quero fazer uma reflexão com você. Nós temos que saber o que é a igreja, o que você está fazendo na igreja, por que você está aqui na igreja. Aleluia. Obrigado, amado, Deus abençoe. E essa aqui é a primeira vez no Novo Testamento em que a palavra igreja ela é usada. E essa palavra ela procede dos lábios do dono da igreja. E ele fala assim: olha, que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que significa essa palavra, irmão? A palavra igreja aqui, ela vem de um texto do grego, vem de um contexto grego, um composto grego, que é kalel, que é o verbo chamar, e uma preposição aqui que é seama, que é de dentro para fora. Então, o sentido dessa palavra é um grupo de pessoas, essas que foram chamadas de fora e que foram convocadas para dentro. Você foi convocado por Cristo? Aleluia!
Quem que te chamou? Pastor, não foi Cristo não, foi o meu vizinho lá que me convidou para vir na igreja. Pastor, foi minha namorada, meu namorado que me chamou para vir na igreja, né? Se fosse nesse contexto eu ia falar assim, foi minha mãe que me chamou para ir na igreja. Quando foi a primeira vez que eu fui na igreja, minha mãe, eu estava pronto com a mochila nas costas para ir para a escola, minha mãe olhou e falou assim, ó filho, vamos com a gente para a igreja? Eu dei uma olhada e falei, tem alguma coisa errada, deve ser alguma cilada, né? Porque a mãe pedindo para matar a aula, que história é essa? Aí eu peguei e falei, esse negócio está meio esquisito, mas eu vou. Mas antes uma cilada do que ir para a aula, né? Não gostava muito de estudar, né? Já gostava de matar a aula. Eu falei, hoje pode, hoje vai dar certo, né? Tem um aval da mamãe, aí matei a aula e fui para a igreja, né? E aí, irmão, não teve jeito, estou aqui até hoje. Graças a Deus por isso. Mas se fosse usar nesse contexto, a gente podia falar, foi minha mãe que me convidou, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, você foi chamado por Cristo, você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos chamados da maravilhosa luz, para a maravilhosa luz, fomos chamados das trevas, estávamos em trevas e fomos chamados para a maravilhosa luz, essa luz, irmãos, que ela brilha sobre nós, somos chamados das trevas, e hoje nós estamos na luz. A igreja, irmãos, é um povo escolhido por Deus, redimido por Cristo, um povo convertido pelo Espírito Santo, que é chamado para se reunir aqui. Passarinho, essa hora, tadinho, aí ele sai. Em Hebreus 12, 23, fala algo importante, diz assim, ó, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, irmãos, a igreja do primogênito arrolado nos céus. Então, creio, irmãos, tem algo mais do que simplesmente aquele convite que você recebeu para estar aqui na casa do Senhor. A ideia da igreja, irmãos, reunir pessoas, só que reunir pessoas não só aqui na terra, mas também nos céus. Aleluia! E essas pessoas, elas, com o seu nome, elas estão com o nome no livro da vida. Aleluia! Então elas foram redimidas pelo sangue do Cordeiro, estão regeneradas pelo Santo Espírito de Deus. É o povo de Deus, eleito por Deus, que se reúne na história. O sinônimo, irmãos, que vai ser usado em Mateus 16, que fala, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Mas essa igreja, ela é universal, ela é ela é santa, ela é apostólica, ou seja, enviada para o mundo. E nós podemos aprender com Jesus alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe é que, o que eu faço, pastor, para fazer parte da igreja? Como que eu faço para ser participante da igreja? E ele fala no verso 13, abre lá no 13, Charles, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus aqui, irmãos, ele quer saber o que as pessoas, depois de 2 anos de ministério dele, o que elas estão falando a respeito dele. É como se fosse uma consulta de marketing. É aquelas consultas de marketing. E aí eles disseram, olha, alguns estão falando que é Jeremias, outros estão falando que são os profetas. Mas aí ele chega ao ponto, a pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E essa aqui, irmãos, é uma das perguntas mais importantes que eu e você nós precisamos responder na vida. Aleluia! Pergunta aí para o seu irmão aí, quem você diz que é Cristo? Quem você diz que Ele é? Pergunta aí, quem você diz que Ele é? Como você tem dito quem Ele é? Irmãos, Pilatos disse assim, o que farei desse chamado Cristo? Mas Cristo aqui, irmãos, faz uma pergunta fundamental, a pergunta mais importante que Ele pode fazer para nós, para toda a humanidade. Qual que é a sua opinião de quem é Jesus? E não é uma pergunta que você pode terceirizar ela.
É algo que você tem que responder por você mesmo. Tem coisas que a gente procura na internet, no Google, vamos ver quem que é esse Cristo. Mas essa pergunta aqui, irmão, a gente não responde simplesmente com a boca, a gente responde com o coração. E isso daqui, irmãos, é algo sobrenatural de Deus, porque por vezes nós viemos à igreja, buscamos a comunhão na casa do Senhor, dizimamos, ofertamos, louvamos, nos regozijamos, temos momentos importantes juntos com os irmãos aqui nesta terra, comemos pizza junto, aleluia. Faz tempo que não faz uma bisteca, mas comemos bisteca junto também, aleluia. É bom esse momento de confraternização, esse momento pessoal com o seu irmão, de estar junto, mas mais do que simplesmente essas coisas terrenas, é aquilo que é o mundo espiritual. E além de nós falarmos com a nossa boca, tem palavras que nós vamos responder com o nosso coração, com a fé, com o crer, com o saber, porque não simplesmente isso vem da nossa cabeça, mas porque vem da revelação do próprio Deus, aleluia. Então, irmãos, é uma pergunta que você tem que fazer e responder ela daqui do teu coração. Simão Pedro, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Você é o que foi prometido no Éden. É como se ele dissesse isso. Você foi aquele que é o descendente de Abraão. Você é aquele que foi proclamado pelos profetas. Tu és aquele que tem a plenitude dos tempos. Você é aquele que se fez homem através de uma mulher. É o Santo de Israel. Tu és aquele que traz alegria, aleluia, traz a paz que excede todo o entendimento. E aqui, irmãos, é a primeira coisa que nós aprendemos de Jesus nesta noite, é que alguém, para fazer parte da igreja de Jesus, tem que fazer parte de um conceito, e tem que ter no seu coração que Ele é o Filho do Deus vivo, aleluia. Você acredita nisso? Fala para o seu irmão que está do teu lado: Ele é o Filho do Deus vivo, aleluia. Fala aí para o seu irmão: Ele é o Filho do Deus vivo. Irmãos, e quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. Ou seja, não é um conceito humano, não é um conceito teológico, e é tão bonito, irmãos, isso, porque Cristo, ele diz assim, olha o verso 17, e Jesus respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Aqui, irmãos, ele aprofunda o fazer parte, porque fazer parte da igreja não é assinar uma ficha de membro, mas é receber de Deus uma compreensão espiritual, é ter a mente iluminada pelo Espírito Santo e receber do Pai uma revelação de Deus. Irmãos amados, parece brincadeira hoje, porque as pessoas dizem que são crentes e não estão entendendo o que é ser crente, o que é ser evangélico. Não estão entendendo, não sabem o que é fazer parte disso, pensam que fazem parte só por vir no culto. É a maior bem-aventurança, irmãos, que a pessoa pode ter, é receber de Deus e entender que Jesus Cristo, Ele é o Messias, é o Filho do Deus vivo, o Deus verdadeiro. Sabe por que isso? Porque isso é a base de tudo. Isso é a base aonde você firma aquilo que é construído sobre que é a sua vida. Se nós firmarmos a nossa vida, irmãos, nessa base que é Cristo, nesse alicerce que é Cristo Jesus, irmão, eu fico tão feliz quando nós fomos construir nossa casa, eu e a Márcia, que nós pegamos um pedreiro. Eu acho que o pedreiro pensava que ia construir um prédio ali. Mão foi cimento e ferro para baixo ali. Aí eu falei, até um outro pedreiro depois que veio para rebocar as paredes, ele dá uma olhada assim no chão, mas não precisava umas vigas grossas dessa daqui, né? Para que isso? Só para desperdiçar material, né? E a gente fica olhando, falando: Senhor, será que me passaram para trás? Será que tinha comissão lá nas pedras, no cimento? Por isso que ele fez isso, né? Mas, irmão, aí você vai ver, não tem um trinco, não tem uma avaria, um terreno que foi mexido, mas a base, o alicerce, ele é firme.
não surgiu um trinco, não surgiu nada. Aí tinha uma partezinha assim na frente, que esse outro pedreiro que fez, o da economia, né? E aí afundou, abaixou, trincou, tem que ficar remendando, vira aquela loucura, sabe? Eu falo, olha, Cristo assim também quando nós temos Cristo como alicerce da nossa vida, irmão, nossa casa ela não trinca não, a nossa casa ela não racha não, irmão. Bom, é tão triste você chegar na sua casa, uma vez eu fui numa casa, você olhava assim a parede, tinha um trinco tão grande, você via pro lado de fora, já viu uma casa assim? Eu já fui numa casa assim, mano, deve ser triste isso. Imagina no inverno, entra um vento ali, parece aquelas, meu Deus do céu, parece uma janela, a parede da casa, trincada. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, às vezes a gente não compreende o quão importante é nós termos um alicerce, que é Cristo Jesus, porque ele fala que ele é a rocha, ele é a rocha, ele é o alicerce. Você já viu aquelas cidades litorâneas? Já percebeu que algumas cidades litorâneas não tem prédio muito alto? E tem cidades que tem prédio que você olha e fala, meu Deus, nem cidades maiores têm prédio tão alto desse jeito. Por quê? Por causa da rocha que está lá embaixo. Às vezes o prédio ele é firmado e ali é tudo rocha. E ali o alicerce é firmado aonde? Na rocha. E os prédios caem? Não caem, irmão. E afunda? Não afunda. Tem lugar que você vai construir no litoral, por exemplo, que não tem rocha, não tem nada. Você faz a casa se bobear, ela toma de lado. Por quê? Porque não tem um alicerce. Olha aí pro seu irmão, vê se o seu irmão está meio assim, ó, torto de lado. Está de lado, irmão? Não, mas não é a cara dele, não é o jeito dele, não, irmão, é a vida dele. Nós temos que ter uma vida em Cristo Jesus, nós temos que ser assim, ó, plumado em Cristo. Nós temos que falar assim, ó, sim, sim, não, não. É isso que você é ter vida em Cristo, é você viver uma vida em dependência do Senhor, mas você fazer tudo certinho conforme o Senhor Ele te diz. Por quê? Porque Ele está cuidando de todas as coisas. A palavra fala o quê? Aquele que xinga não xingue mais, aquele que rouba não roube mais. Mas a pessoa que rouba ela está dizendo? A pessoa que rouba ela diz assim, ó, Deus é incompetente para me abençoar. Ô irmão, parece que não conhece esse Cristo, não conhece mesmo. Mas quando nós passamos a ser membros, irmãos, é você receber essa compreensão espiritual, é ter a mente iluminada pelo Espírito Santo, é perceber do Pai uma revelação. E não é só vir no culto, é você viver uma vida diferente, uma vida do crer, uma vida na dependência. Oh, irmão, é tão gostoso quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho não, irmão. Você não está sozinho nessa empreitada não. Pode teu pai te abandonar, o teu filho te abandonar, o teu esposo te abandonar, a tua mãe te abandonar, mas o Senhor, Ele nunca vai te abandonar, e você faz parte disso, que é o corpo de Cristo. Por que, pastor, eu assinei a ficha de membro? Não, irmão, porque você recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus, e compreendeu que Ele é o Filho de Deus, e Ele venceu todas as coisas por você, e Ele te faz mais do que vencedor. Fazer parte da igreja, irmãos, não é para qualquer um, mas é para quem Deus Ele revela. Mateus 11:25 diz assim, ó, olha só, onde Jesus ele faz uma oração, e Ele diz nessa oração o seguinte, porque aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Aleluia, esses são os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Bom, Jesus Cristo diz assim, quem diz os homens que eu sou? Qual a opinião das pessoas acerca da minha pessoa? E vocês? O que vocês dizem de mim? Pedro respondeu, não pela capacidade, mas porque aquele momento ele recebe a revelação do Pai. Aquilo que ele fala, irmãos, é aquilo que Deus abriu no entendimento. Em João 6 tem um discurso duro,
muitos se escandalizavam nesse discurso, como muitos se escandalizavam porque não queriam a dureza do Evangelho. O que temos que entender, irmãos, é que a igreja é quem são os regenerados, são os regenerados por Cristo Jesus, são não os abandonados por Jesus, mas os regenerados a Cristo. E regenerado, irmão, não é desigrejado. Quem é regenerado, irmão, convertido por Jesus, pode ocorrer o que for, ele está na igreja por Jesus. Eu encontrei um irmão. O irmão ele saiu da igreja. Esses dias foi lá na loja. Falou: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu assustei até assim. Meu Deus, o que será, né, que está acontecendo? Meu Deus faz uns negócios assim, irmão. Aí ele chegou e falou: pastor, eu quero pedir perdão para você. Eu falei: por que, irmão? O que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo? Aí ele falou assim: porque eu falei muito mal do senhor, falei muita bobagem do senhor. Aí eu olhei e falei: sério, irmão? Eu falei: sério, eu quero te pedir perdão, quero te pedir desculpa aqui diante do Senhor nosso Deus, porque eu errei. E sabe uma pessoa dura, irmão? E chegar lá e pedir perdão assim, eu falei: será que está morrendo? Né? Mas não estava morrendo não, irmão, está tudo bem com ele. E geralmente você arrepende de muita coisa da beira da morte, né? Mas não, ele chegou e falou assim: porque eu andei estudando a palavra, escuta só, e Deus me revelou. E ele tinha saído da igreja porque eu falei para ele assim uma vez: olha, irmão, quando nós somos salvos por Jesus, nós somos eternamente salvos por Jesus. E ele pegou isso daí e ele falou: não, se eu pecar eu estou fora, se eu pecar eu vou para o inferno, e ele está errado isso daí, e partiu embora. 10, 15 anos depois, agora ele vem me procurar e falar: pastor, olha, eu recebi a revelação, fui estudar a palavra, conheci a palavra, e eu quero te pedir perdão por causa disso, porque eu pensei isso. Eu falei: glória a Deus, irmão, por tudo isso, graças a Deus. Aí nós oramos juntos, abençoei a vida dele. Mas a palavra nos fala o quê? Que parte do corpo são aqueles que são regenerados, convertidos por Jesus. Mas esse regenerado, convertido por Jesus, é algo que às vezes é gradativo, demora um tempo para a gente compreender as coisas de Deus. Tem uns que pegam rápido, mas tem gente que demora um pouco mais. Mas diante de tudo aquilo que nós passamos na igreja, tudo aquilo que nós passamos com os irmãos, aquele que permanece em Cristo Jesus, irmão, justamente é aquele que é firmado na rocha. Porque quando nós somos firmados na rocha, o que acontece é que pode vir o que vier de tempestade, a parede não vai trincar não, o alicerce não vai ser abalado não, irmão. O Senhor vai permanecer na igreja, o Senhor vai permanecer em Cristo Jesus, o Senhor vai permanecer no corpo da igreja. E, irmãos, Cristo, ele não põe, ninguém põe a pessoa para fora da igreja, senão Jesus Cristo. Porque quem colocou a pessoa para dentro da igreja é Jesus, foi Jesus. E olha só, ele diz em João 6,65, diz assim, e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês, essas são as palavras duras, que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos do que os seus discípulos abandonaram e já não andaram com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Porque às vezes, irmão, você vai ouvir coisas duras na igreja, por vezes você vai ver coisas horríveis, e o seu irmão fazendo coisas terríveis, coisas de não convertido. Às vezes, vai te machucar, teu irmão vai te machucar. Às vezes o pastor vai se esquecer de você, porque o pastor é humano também. Mas sabe, irmãos, Cristo aqui mesmo, ele pergunta para os discípulos: será que vocês também querem se retirar? E aí Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, irmão, o Senhor, ele tem a palavra da vida eterna para você. Permaneça firme no Senhor. Sabe por que eu ainda não saí da igreja desde a minha conversão? Porque eu tenho Cristo, irmãos. Eu tenho conhecimento que Ele é o Filho de Deus. E sempre que eu vim servir aqui, eu não vim servir ao homem, mas eu vim servir a Cristo.
Apesar que a gente só pode servir a Cristo servindo quem? Ao homem. Nós fazemos coisas para Cristo quando nós servimos as pessoas. E quando nós servimos as pessoas, quando nós estamos servindo as pessoas, estamos servindo a Cristo. O problema é que quando você serve as pessoas, muitas vezes você espera algo das pessoas. Você não deve esperar das pessoas. Você serve a pessoa, mas você não espera das pessoas. Você espera de quem? De Cristo. Porque você está servindo as pessoas por Cristo, não pela recompensa das pessoas, mas pela recompensa de Deus. Sabe, irmão, quando você está fazendo algo, é Deus quem vai te abençoar, é Deus quem vai te retribuir. Não fique esperando recompensa de pastor, de diácono, de obreiro, de ministério. Não, irmão. Deus, Ele é aquele que pode te abençoar muitas vezes mais do que o pastor, muitas vezes mais do que o teu irmão. E quando nós compreendemos essa condição de nós servirmos, nós vemos que quem realmente abandona a Cristo Jesus é que não tem esse conhecimento de que Ele é o Filho de Deus e Ele está cuidando de todas as coisas, e Ele é quem está para nos abençoar e nos guardar de todo mal. Passa por problema. Sabe quem passou por muitos problemas? Você lembra de Jó? Em meio a problemas ele diz assim, ó: eu sei quem eu sirvo. Você sabe quem você serve? Ele diz assim: o meu Redentor vive, o meu Redentor está vivo. Nós podemos dizer isso? O meu Senhor, Ele vive. Irmãos, eu sou na igreja por causa de Cristo Jesus. Estamos aqui por causa de Jesus. Coloca isso no seu coração. Uma segunda coisa importante é Jesus, irmãos, Ele está edificando a igreja, e ela tem que estar firmada na rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, não é sobre Pedro, não é sobre a confissão de Pedro, mas é sobre este Jesus. A igreja edificada na rocha, dos séculos dos séculos, na rocha de Cristo. O alicerce da igreja é qual? Qual que é a base da igreja? O verso 21, Mateus 16, 21. Desde esses tempos, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, fosse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele não diz assim talvez, mas ele diz: é preciso que tudo isso ocorra, que eu seja morto e que eu ressuscite. Irmão, um dia a morte estava lá, na casa dela. A morte que visitou tantos, a morte que levou tantos, os maiorais, os mais ricos, os reis, todos eles receberam a visita dessa morte. E um dia a morte está lá na casa dela, não sei se fazendo a janta ou o almoço, não sei o que ela estava fazendo na casa dela, mas a palavra diz que de repente chega a Jesus Cristo lá na casa da morte, e ali ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia, aleluia, leva cativo o cativeiro, aleluia, e ele diz assim: olha, aquele que crê em mim não morrerá, e mesmo que morra, no último dia ressuscita. Aleluia. Esse é o fundamento em Cristo, irmãos, que Ele venceu todas as coisas, Ele ressuscitou. Ninguém se converte, irmão, a Shekinah, ninguém se converte a presbiteriano, ninguém se converte a batista. As pessoas se convertem a Cristo. E nós temos visto muitos se convertendo, não a Cristo, mas qualquer outra coisa. E a Bíblia nos fala de nós estarmos firmes no Senhor, unidos no Senhor, na comunhão que é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E ele fala: eu edificarei a minha igreja. Entenda uma coisa: a igreja não é do pastor Rodrigo, a igreja não é dos membros da igreja, a igreja é do Senhor Jesus.
Aleluia. Nós compramos aquele violão ali agora, por último. Glória a Deus. Aí eu aproveitei na quarta-feira que ele tinha chego, na terça, quarta-feira feriado, o pastor Elias estava aqui, Deus falou para mim, pede para ele orar e consagrar o violão a Deus. Né? Até a hora que nós fomos ligar aqui, né, João, não queria ligar, falei, Senhor, eu consagrei a Ti, santifiquei a Ti, não está funcionando. Aí era só um botão, né, João, a gente mudar ali. Aí nós compramos esse violão, eu falei assim, Senhor, o Senhor falou assim, pede para o pastor orar. E o pastor ele tem o dom da música, né, do louvor. Eu falei, pastor, quero te pedir uma coisa. O senhor ora santificando a Deus esse violão. Deus falou para mim entregar nas suas mãos, para que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles que tocarem, aqueles que estiverem aqui, viu, João? Saiba que mais do que a capacidade que você recebeu de dom de Deus, é aquilo que Deus ele vai te conceder daqui para frente sobre essa condição musical. E Deus ele abençoa, irmão. E assim, irmãos, vocês aqui do louvor, viu, Charles? Você também, meu querido. Tudo que vocês fazem aqui, não pensa que você está fazendo para o pastor ou para os membros da igreja, não. Os irmãos que tocam, você está fazendo para Deus. Quando nós fazemos para Deus, irmãos, é diferente. Porque Ele é o dono de tudo isso aqui. Esses dias o Prachete chegou para mim e falou, pastor, eu estou querendo montar um ponto de pregação, e Deus mandou eu perguntar para o senhor se tem um púlpito assim. Eu falei, vem aqui, Prachete. Fui lá no fundo, lá e tem um púlpito guardado lá, maiorzão, né, que eu usava antes. Falei, a hora que você precisar, está aqui, pode vir buscar. Se quiser que entrega, nós entregamos também, para abençoar. Tinha uns irmãos que estavam numa igreja abrindo, nós tínhamos microfone, mesa que nós usávamos, nós fizemos um upgrade de mesa, de som, está tudo guardado. Podia vender, eu falei, não vou vender porque isso aqui é do Senhor, vai para a obra do Senhor. Microfone, mesa, potência, eu amo tudo, irmão, abençoou outra igreja. Tem igreja funcionando aí com som, porque o Senhor os abençoou, através do quê? Da sua vida. Então creio, irmãos, que nós somos parte de um corpo, que é um todo. E quando nós estamos nesse corpo que é um todo, é o Senhor que está cuidando, porque Ele é o dono de tudo. Nós somos mordomos disso aqui, e nós temos que cuidar bem, mas Ele é o dono da obra. A Márcia uma vez chegou apavorada, falou, amor, isso, aquilo, bom, aquele outro. Eu falei, Márcia, meu amor, não se preocupe, nós não somos dono da igreja. O dono da igreja, a igreja é do Senhor, é o Senhor que dá conta de tudo isso, e é Ele, irmão, que dá conta de todas as coisas. Então, irmão, como a irmã Manuela falou, faça na gratidão de Deus, tudo que você for fazer, faça com amor, com carinho, que você participa desse corpo, você participa do corpo de Cristo, você participa da igreja de Cristo, do Senhor, que é muito mais do que simplesmente um ajuntamento de pessoas aqui nesta terra, mas é um ajuntamento de pessoas que vão estar no céu. Aleluia. E aí, irmãos, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes. Posso contar, amor, da sua mãe lá, dela correndo? Pode. Dona Conceição. É lá. Deixa eu ver como que eu me expresso melhor. Na madrugada ela passou mal, chamamos o SAMU, e aí nós levamos ela para a UPA. Chegou lá na UPA, mas estava com ela. E aí quando deu um certo momento, ela estava lá, já estava bem. De repente a Márcia do lado, ela meio que deu uma apagada, e ela começou a mexer as pernas assim, ó. Sabe quando você está correndo? Já correu? Já sonhou que você estava caindo? Você está aqui no tranco na cama assim? Já sonhou que você estava correndo? Você está mexendo as pernas assim? E aí ela estava lá, a Márcia do lado dela, e ela começou a mexer as pernas assim, como se estivesse correndo. E a Márcia bateu a mão no peito dela e falou, mãe, o que está acontecendo? Aí ela voltou. Porque ela voltou falando, Márcia,
O que eu estou fazendo aqui? Que estranho. Ela falou que estava correndo. Por que eu estava correndo? Sabe, irmão? Quando a gente chegar lá, às vezes você pode pensar assim: pastor, eu não consigo correr porque minhas pernas doem, meu joelho dói. Ou às vezes você pode pensar assim: eu não consigo correr porque, no caso da Conceição, ela não tinha perna. Mas quando nós chegarmos lá, irmão, nós vamos estar inteiro, um corpo glorificado. Choro só se for de alegria. Não vai ter mais fome, não vai ter mais dor, não vai ter mais os problemas deste mundo. Só Cristo. E aí, pouco tempo depois, ela deu outra parada cardíaca e não voltou mais. Eu creio que aquele momento que ela estava correndo, o espírito, a alma dela, estava se ligando ao Senhor. Voltamos para casa. Mas enquanto isso, saiba que a chave para você voltar para casa, para você entender no seu coração que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala assim que quando nós morrermos, nosso espírito volta a Deus. Voltamos para casa. Salmo 139:16 diz que quando nós éramos ainda informes, Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, ainda quando não havia nenhum deles. Acho que é o 139:16. É isso, Carlos? Esse é esse. Sabe o que é isso, irmão? Um dia nós éramos espírito. Sabe a mulher grávida e um bebê? Um dia Deus estava grávido de nós, de mim, de você. Nós estávamos em Deus. Só que nós temos que passar por algumas coisas aqui. E aí Deus olhou para você e falou: olha, filho, eu tenho uma missão para você. Uma missão. Você vai para aquela terra, naquela igreja, casar com aquela pessoa, viver assim. É o meu propósito para a sua vida. Você vai trabalhar em tal lugar, você vai ficar na tal igreja, você vai ajudar o pastor fulano. Tem um propósito para a sua vida. Sabe o que é incrível nisso? Que às vezes a gente tem um vislumbre daquilo que o Espírito viveu lá com o Senhor. Porque Deus, Ele passou todos os nossos dias, nós estávamos com Ele no seu livro, ou seja, nós já vimos todos os nossos dias, irmão. Não lembramos porque nós éramos espírito apenas. Por vezes nós temos aquele, já teve o déjà vu? Sabe o que é um déjà vu? Sabe, você chega assim e fala: parece que eu já conversei com essa pessoa, já passei por aqui, mas nunca estive aqui. Podemos dizer que foi um vislumbre do teu espírito dessa conversa que você teve com Deus. E sabe uma coisa interessante? Você aceitou, porque hoje você está aqui, vivendo nessa terra. E Ele te mandou para cá, irmão, para você poder conhecer a Ele, para você saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele pagou o preço pelos pecados. E você hoje é salvo, você hoje é apto para voltar para casa. Você sente saudade de alguma coisa? Você não sabe do que é? Você sente saudade de algum lugar
mas você não sabe qual é, mas parece que está faltando alguma coisa. Você pode estar no lugar mais gostoso que seja, parece que está faltando ainda você em algum lugar. Você pode ter as pessoas mais perfeitas, mais legais de se conversar, mais inteligentes, mas parece que ainda falta alguma coisa. Você sente isso? Jesus mesmo, no momento que ele ia para o reservado com o Pai, sabe por que Jesus ia tanto para o reservado com o Pai? Saudade de casa. Essa saudade que você sente é saudade do Pai, da casa do Pai. Nós sermos cristãos, nós sermos igreja, é isso. E nós sabemos que tudo vai passar. Palavra do Senhor não, porque ela é eterna. O seu corpo volta ao pó, as suas coisas, quando você morrer, serão doadas, serão vendidas. Passou. Daqui 100 anos, de repente, a casa que você mora vai ter outra família morando lá. De repente vai estar só o terreno, outra casa em cima. Você já imaginou isso? Fui pegar a escritura da minha casa para dar uma avaliada. Meu irmão, você não faz ideia, tanto de gente que já morou naquele lugar, naquele terreno. Um monte de gente, a massa do proprietário. Eu falei, meu Deus do céu, desde a fundação da cidade. E aí você pensa que as coisas nessa terra você valoriza tanto que vão ser eternas. Não, irmão, isso aqui não é eterno não. Mas você saber o que é a igreja, que você faz parte dessa igreja, isso é eterno. Que você faz parte do corpo de Cristo, isso é eterno. Que Cristo morreu na cruz pela sua vida, irmãos, isso é eterno. Você saber que você vai morar no céu, irmão, isso é eterno. Você saber que você tem um Pai que está cuidando de todas as coisas, irmãos, isso é eterno. João passou pelo que ele passou, irmão, mas ele sabia quem é o Senhor dele. Você sabe quem é o Senhor da sua casa, da sua vida, da sua família? Não pode passar a luta que for, você vai ficar firme na rocha. Porque você tem que estar firmado aonde? Na rocha. Você foi chamado por Deus, irmão. Você não foi, como diz um pastor amigo meu, você não foi buzinado. Já viu o crente buzinado? O crente buzinado é assim, você buzina, ele assusta e cai dentro da igreja. Só que o problema é que a hora que ele leva outro susto, a primeira coisa que ele faz é pular para fora da igreja. Você não foi buzinado, irmão, você tem um chamado de Deus. Fala para o seu irmão, fala, você tem um chamado de Deus, irmão. Aleluia. Tem mais. Ele dá as chaves do reino. E parece uma coisa de eletricista, mas ele diz assim, ó, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Parece coisa de eletricista, né? Aperta o interruptor ali, Márcio. Desliga a luz ali. Desliga a luz lá. Aí você está desligado na terra. Aí você vai assim, vou ligar na terra. Aí liga na terra, liga no céu. Liga no céu. Aí ligou. Coisa de eletricista, né? Mas sabe o que é isso? É aquilo que Deus ele te chamou. E quando você falar desse Jesus, que ele é o Filho de Deus, e essa pessoa receber essa revelação, que ele é o Filho de Deus também, e que ele te dá a salvação pela graça, sabe o que é isso? Aquilo que você vai ligar aqui, que é a salvação, vai ser ligado lá no céu. O Senhor ele te chama para ser esse eletricista de Jesus. Quando você vê alguém que você tem a oportunidade de falar de Jesus, saiba que ele nos dá essa característica de aquilo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no céu. E isso vai nos render o quê? Isso é a chave do reino dos céus. Aleluia. Ele diz bem assim, ó. Cadê o texto, meu? Eu te darei as chaves do reino dos céus.
e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo. Ele está no controle de tudo. Cristo te trouxe aqui. Ele te trouxe para a presença dele. Você é chamado por ele. Que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor, Ele é fiel. Ele nos dá o poder. Você não faz ideia, irmão, do poder. Alguns já usufruem do poder. João 20, 22 diz assim, para encerrar: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes. João 20, 22. E havendo dito isso, vamos ler junto? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Próximo, 23. Aquele a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aquele a quem os retiverdes serão retidos. A Bíblia diz que só Jesus, irmão, ele perdoa os pecados. Deus. Mas eu, pela pregação do Evangelho, você, quando prega o Evangelho, tem essa autoridade para dizer para as pessoas assim, ó: a tua fé te salvou. Aleluia. E essa autoridade ninguém tira da igreja. Tudo que o diabo faz, irmãos, é para parar a igreja de pregar. Não pare de pregar, não pare de falar, use a autoridade no nome de Jesus. Não faz favor em vir para a igreja. Ir para a igreja, irmãos, é um privilégio. Falar de Jesus é um privilégio que você tem. Use esse privilégio que você tem, porque você é escolhido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa impactar o seu coração, trazer um renovo para o teu ânimo. Porque às vezes você pensa assim: pastor, será que eu faço parte da igreja? Será que eu faço parte do corpo de Cristo? Você faz. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo, ele é cuidado. Jesus, ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Faça a tua parte, porque se você não fizer a sua parte, irmão, de repente o corpo vai andar manquitolando, o corpo vai andar trombando pelas paredes. Às vezes você é olho, às vezes você é orelha, às vezes você é perna. Se a perna não faz a função dela, o que acontece, irmão? Manca, não anda. Faça a parte que o Senhor te colocou para fazer. Faça com amor, como diz a Emanuela, faça com gratidão no Senhor. Faça com amor no Senhor. Você vai ver que você vai perceber que Ele é galardoador daqueles que